Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Trovão Laranjado. Aqui quem está falando, como vocês já sabem, é Valdemir Sena. Vamos falar do tema de hoje. Sem delongas, é sobre as pandemias. Aqui eu enumerei aproximadamente 17 pandemias que já aconteceram na história. Algumas não são consideradas hoje pandemias, mas para a época era considerado pandemia, até que chegou a OMS para dizer o que é e que não é. Mas até a década de 90, quando passava uma pandemia, ou melhor, uma epidemia, passar de um país para o outro, já era considerado uma pandemia. Hoje não. É quando se torna uma coisa global, aí sim é definida como pandemia. Como eu já falei anteriormente, o significado da palavra pandemia. Pan vem do grego e significa tudo, todos, muitas vezes traduzido como totalidade. E demia vem de demia, do grego, significa aquilo que é generalizado. Então, podemos dizer que é tudo aquilo que é generalizado, manifestado, global. Então, pandemia, segundo a organização, a pandemia é uma disseminação mundial, olha aí, de uma nova doença, e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes, com transmissão sustentada de pessoas para pessoas. Antigamente eram classificadas como pestes, pragas, era assim que eram definidas as pandemias. Eu quero deixar bem claro para vocês, mas todas as pandemias eram contagiosas. E sempre o povo, depois de tantas mortes e matanças, mortandades, posso dizer assim, procuraram soluções de se prevenir contra essa doença que vinha assolando. Então vamos lá, vamos a elas. A primeira delas da lista que eu enumerei foi a lepra. Só que, diferente das outras pandemias que a gente vai ver já já, ela não foi ameaçadora, mas ela foi global. Ela se manifestou e existe até aos dias de hoje. A sua origem vem aproximadamente entre 1350 ou 600 antes de Cristo. Hipócrates usou pela primeira vez a denominação lepra aqui. A gente pode ver aqui no grego, lepra, derivado de lepo, que significa descamar, traduzindo para a nossa língua, quando descreveu manchas brancas na pele e nos cabelos. Hipócrates, o padroeiro da medicina, é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, do latim, que afeta preferencialmente os nervos periféricos, braços e pernas, olhos e a pele. Seu diagnóstico segue sendo essencialmente clínico, o que significa dizer que ainda dependemos do chamado exame dermatoneurológico, acho que acertei, feito por um profissional médico, não é qualquer pessoa que pode chegar e dizer o que é e o que não é, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado, é por isso que surge muitas vezes fake news, para atestar sua existência. Trata-se, em linhas gerais, de uma enfermidade que ainda carece de atenção, tanto por parte de políticas públicas em saúde, quanto de instituição de ensino e pesquisa. Seguimos sabendo pouco, por exemplo, a respeito de questões fundamentais, como o seu processo de transmissão. Só sabemos que ela é contagiosa. Na Bíblia hebraica, por exemplo, vem o termo tsarat, tendo o significado de desonra, vergonha e desgraças. Por outra razão,
Na Idade Média, o uso de sino era obrigatório para os leprosos. Já vi filmes bíblicos em que o leproso toca o sino. Não, já foi na Idade Média que inventaram isso para que a população se afastasse e os leprosos pudessem passar. Muitos santos, o próprio Jesus já visitou leprosários no tempo dele e São Francisco de Assis, um grande destaque na história. Altamente comprova-se hoje que cerca de 90% das pessoas têm pelo menos moderada imunidade referida à bactéria, o que se quer dizer que apenas 10% da população mundial pode ser acometida por essa doença, que hoje é chamada de hanseníase. A razão científica para esse fenômeno segue sendo, se não negligenciada, por investimentos públicos e, por fim, pela sociedade em geral. Dificilmente a hanseníase, ou lepra, como queira você chamar, causa morte diretamente, mas naquele tempo ela causava morte, porque não tinha cura e a pessoa ia até morrer. Isso leva um bom tempo, se não for cuidado. E é um cuidado muito delicado. Ela não leva diretamente à morte. Ela é uma doença de evolução lenta, mas se não cuidar, nessa lentidão dela, aos poucos ela vai te levando à morte. E que por isso mesmo, quase sempre demora anos para ser diagnosticada. Seus sinais e sintomas são comumente confundidos com outras diversas enfermidades ou queixas, como cãibra, formigamentos, vitiligo e alergia em geral. Sendo assim, os sintomas são manchas claras ou avermelhadas na pele, com diminuição da sensibilidade. Por exemplo, aqui eu tenho uma mancha aqui, eu perco a sensibilidade. Digamos aqui, eu belisco aqui, a pessoa não sente. Entendeu? Mais ou menos dormência e fraqueza nas mãos e nos pés. Apesar de ter um baixo índice de morbidade, a lepra ou hanseníase, como queira você chamar, pode causar deformidade e incapacidades físicas consideráveis e muitas vezes irreversíveis. Como eu disse para você, tem que ser muito cauteloso ao cuidar dessa doença. Tem que tomar os remédios certos, senão um vacilo continua tudo de novo. Irreversíveis em seus acometidos. Existem 4 tipos de hanseníases. Vamos a elas. A indeterminada, a tuberculoide, é bom não confundir com tuberculose, que mais na frente a gente vai falar. Deixa eu ver aqui esse nome. Dimorfa e lepromatosa. São essas os 4 tipos de lepra. Classifica-se ainda a hanseníase de acordo com o número de lesões na pele. Até 5 lesões é chamada paucibacilar. A partir de 5 lesões é chamada de multibacilar. Então aqui esse é o assunto da lepra. Vamos à próxima pandemia. A próxima é a chamada febre tifoide, também chamado peste do Egito. É assim que ela é definida. Você não sabe por quê. Ela surgiu em 430 a.C. Matou 1/4 das tropas atenienses e 1/4 da população da cidade durante a Guerra do Peloponeso. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Peloponeso origina-se do nome de um personagem da mitologia grega chamado Pélopes. Pélopes era filho de Tântalo e Tântalo recebeu um aviso dos deuses que os deuses viriam visitá-lo. E como ele não tinha nada para oferecer para os deuses, ele sacrificou o próprio filho, Pélopes, o esquartejou e serviu em banquete para os deuses. E os deuses, tomando conhecimento,
castigaram Tântalo, botaram lá nos infernos, num tonel cheio de água e frutas e alimentos. Só que aí que vem a questão, que quando ele se abaixava para beber a água ia se afastando. Ou então, quando ele se aproximava para pegar os frutos, os alimentos se afastavam. Esse termo foi chamado de tantalizar, entendeu? Um tipo de suplício. Já Pélopes, Zeus o restituiu e o ressuscitou. E ele, então, se tornou um líder de uma dinastia que depois, essa dinastia deu o nome do lugar na Grécia de Peloponeso. Só para a gente entender um pouquinho. Voltando aí, fechando parêntese, essa doença fatal debilitou o domínio de Atenas, mas a virulência completa da doença preveniu sua expansão para outras regiões. Podia ter sido pior. A doença exterminou seus hospedeiros, entre eles, olha só, uma das pessoas famosas que foi acometida dessa doença, Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, o Império da Macedônia, que dominou uma parte do mundo antigo, praticamente um dos primeiros impérios na história. A uma taxa mais rápida que a velocidade de transmissão. A causa exata da peste era por muitos anos desconhecidas. Em janeiro de 2006, olha só, depois de tantos anos que foi descoberta a causa da doença. Investigadores da Universidade de Atenas analisaram dentes recuperados de uma sepultura coletiva debaixo da cidade e confirmaram a presença de bactérias responsáveis pela febre tifoide. Então, essa é a segunda pandemia. A terceira pandemia é chamada peste antonina, ou também chamada praga antonina. Ela aconteceu em 165 a 180 depois de Cristo. Seu nome deriva da família que governou a região na época, também chamada de peste dos Antoninos, possivelmente causada pela virose trazida próximo ao leste. Virose a gente já vai ver o que é. Perdão, não é virose, é varíola. A gente vai ver já já o que é a varíola. Matou 1/4 dos infectados, 5 milhões no total, e perdurou até 180 depois de Cristo, atingindo todo o Império Romano. Os sintomas dessa doença eram febre, erupções cutâneas e diarreia. Segundo Cláudio Galeno é quem vai descrever esses sintomas, sendo que esta doença pode ter causado a morte do imperador Lúcio Vero e Marco Aurélio, no caso dos imperadores, nos anos de 169 e 180, respectivamente. Essa é a peste antonina ou peste dos antoninos. Vamos à quarta pandemia. A quarta pandemia é chamada de peste de Cipriano. Vamos prestar atenção aqui nessa peste. Ela aconteceu em 250 a 271 ou 249 a 262 depois de Cristo, possivelmente causada por varíola ou sarampo. Não se tem uma informação exata sobre isso. Iniciou-se nas províncias orientais e se espalhou pelo Império Romano inteiro. O seu nome deriva do nome do bispo São Cipriano de Cartago. Na história tem 2 Ciprianos, o bruxo e o bispo de Cartago. Uns dizem que é o mesmo, outros dizem, e eu sou um desses, que acredito que sejam diferentes dos personagens. Mas tá, não estou aqui para definir quem é quem. Vamos lá. Então foi São Cipriano de Cartago que a descreveu em 250.
período do seu martírio, que ele foi decapitado, juntamente com São Cornélio, no tempo do imperador Décio. Essa doença afligiu o Império Romano por 2 décadas durante a crise do terceiro século e também algumas cidades populosas do período, como Alexandria, no Egito, e Roma, na Itália, na época chamado Lácio, ceifando milhares de vidas. A sua origem, de fato, é desconhecida, embora os autores clássicos tenham postulado que a sua origem se deu na Etiópia. Segundo o relato, em seu auge chegou a matar 5.000 de pessoas por dia em Roma, segundo relatos. Ela estava em seu auge em 270, no ano 270, quando é relatada que o Império Romano, no tempo de Cláudio II, que viveu entre 268 a 270, ou melhor, foi o período, não foi o que ele viveu, foi o período do seu império. A época, estacionado com seu exército em Sirmínio, falecera da peste. Essa praga causou uma ampla escassez de mão de obra para a agricultura e o exército, e o poder, e pode ter influenciado, segundo o consenso moderno, a expansão do cristianismo no interior do Império Romano. Quer dizer, praticamente isso começou já a abrir portas para o cristianismo, porque o Império, enquanto está morrendo, os cristãos, seguindo o exemplo dos grandes santos, aproveitaram a ocasião para fugir, propagar o evangelho, embora muitos deles tenham sido mortos. Vai que os cristãos da época, que estavam sendo perseguidos, assim como os cristãos em geral de hoje, acreditavam que isso fosse algum castigo divino. Eu também pensei nisso. Ou simplesmente imaginavam que a segunda vinda gloriosa de Cristo estava prestes a acontecer. Isso chama-se milenarismo. Mas aqui estão falando de doenças. Vamos à quinta peste. Essa é famosa. Peste Justiniana, ou praga de Justiniano, que aconteceu entre 541 d.C. e 750 d.C. Esta praga foi denominada assim porque o fato aconteceu no reinado do imperador Justiniano I de Bizâncio. O seu reinado foi entre 527 e 565. A primeira contaminação registrada da peste bubônica, ou também chamada peste negra. Por isso que eu disse, preste atenção nisso aí. Que afetou o mundo mediterrâneo, com maior incidência no Império Bizantino, entre os anos 541 e 544 d.C. Começou no Egito e chegou a Constantinopla na primavera seguinte, espalhado por Síria, Turquia, Pérsia, que hoje é chamado de Irã, e parte da Europa. Enquanto matava, de acordo com o cronista bizantino Procópio de Cesareia, 10.000 pessoas por dia. Então, quem vai dar esses dados é Procópio de Cesareia, que vai atestar que foram 10.000 pessoas por dia que morriam. Pode ser uma hipérbole. Atingindo 40% dos habitantes da cidade. Foi eliminada até 1/4 da população do Oriente Médio. A enfermidade matou entre 500.000 a 1 milhão de pessoas e se estima que esta pandemia tenha durado 200 anos. Mas eu calculo, se a gente for ver pelos anos, 201 anos, que foi a duração. Vamos à próxima pandemia. Peste negra. Meu caro. Peste negra ou peste bubônica.
ela aconteceu justamente em 1300, no século IV, já na Idade Média. 800 anos depois do último aparecimento, como a gente já viu lá, na peste de Justiniano, depois do aparecimento, a peste bubônica tinha voltado à Europa, começando a contaminação na Ásia. A doença chegou à Europa mediterrânea e ocidental em 1348, possivelmente de comerciantes fugindo de italianos lutando na Crimeia, e matou 20 milhões de europeus em 6 anos, um quarto da população total e até metade nas áreas urbanas mais afetadas. Segundo a outra fonte, essa doença que assolou a Europa no século XIV causou a morte de pessoas entre 75 e 200 milhões na antiga Eurásia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões para 350 milhões. Ela é causada pela bactéria Yersinia pestis. Está aqui. E pode ter disseminada pelo contato com pulgas e roedores infectados. Seus sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, fadigas e dores musculares. Recentemente, ano passado, 2020, no mês de junho, enquanto estava no pico do coronavírus, 2 garotos mongóis foram infectados por essa doença, sendo que um morreu e o outro passou mal. Só que, como a questão do coronavírus está tão alto, exageradamente, que nem quase se falou nesse assunto, entendeu? Então, em pleno século XXI, 2 garotos foram infectados. Eles tiveram contato com marmotas. O que é marmota? São roedores que tem para essa região ali, na Mongólia. Então, esses garotos foram infectados. Então, gente, eu vou ficar aqui com essa peste aqui, eu vou falar mais dessa outra aqui e vou finalizar o vídeo, né? E vou partir para a segunda parte. Então, vamos à próxima peste, para a gente concluir aqui esse vídeo de hoje. Ou melhor, vou falar de mais 2. A 7ª, gripe russa. A gripe russa aconteceu entre os anos de 1500 e 1889. Coronavírus, estamos já no 2º ano e gente apavorada. Então, meus caros, se vocês têm medo do coronavírus, lembra aqueles que sofreram com a gripe russa. Já em 1580, existem relatos da primeira pandemia da gripe, que se espalhou por Ásia, Europa, África e América. Séculos depois, em 1889, a gripe russa foi a primeira a ser documentada em detalhes. É a partir daí que já começam a defini-la como uma doença, uma pandemia, ou talvez uma epidemia, com proliferação inicial de 2 semanas sobre o Império Russo e chegando até o Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Ao todo, 1 milhão de pessoas morreram por conta de um subtipo da influenza A. A gente vai falar também dessa doença. E por falar em influenza, é a 8ª de hoje, que é a chamada gripe espanhola. A influenza aconteceu entre 1918 a 1920, 2 anos. A chamada gripe espanhola foi uma pandemia do vírus influenza, que entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920 infectou 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial da época. Estima-se
majoritariamente que o número de mortos esteja entre 17 ou 40 a 50 milhões, com algumas projeções indicadas de até 100 milhões. Olha aí quantas pessoas morreram. Independente da diferença entre os números, trata-se de uma das pandemias mais mortais da história da humanidade. Os sintomas desta doença eram muito parecidas com a do atual coronavírus, também chamado do atual Corona-SARS. Esse nome aqui, né, que eu vou botar aqui, coronavírus SARS-CoV-2. E não existia cura. Em São Paulo, por exemplo, a população foi atrás de um remédio caseiro feito com cachaça, limão e mel. Detalhe! Por isso que dizem que os cachaceiros são imunes a essas doenças e que, segundo o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita supostamente terapêutica que surgiu a caipirinha. Então, já estamos longe, né? E eu vou finalizar aqui com a tuberculose. Essa aqui vai ser a última por hoje. E no próximo vídeo eu vou terminar esse tema das pandemias a partir da 10ª pandemia. Então vamos lá, tuberculose. O surto da tuberculose durou 100 anos. Olha só, pessoal que tem medo do coronavírus, está apavorado, governo fazendo lockdown. Olha aí, nesse tempo não tinha isso. Então, o surto da tuberculose durou 100 anos, de 1850 a 1950. Hoje, apesar da doença ser considerada controlada, ela ainda afeta regiões mais pobres do planeta. Acredita-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenha morrido da doença. E segundo a OMS, lembra da gripe russa? E segundo a OMS, é a doença infecciosa que mais mata no mundo, causada por uma bactéria, o bacilo de Koch. A tuberculose só passou a ser tratada após a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928, afetando o sistema respiratório. O sistema mais grave é a insuficiência respiratória. Pessoas infectadas apresentam crise de tosse aguda, com sangue e pus. Geralmente, quando uma pessoa é infectada por essa doença, tem-se que separar ou reservar os utensílios alimentícios, pratos, colheres, copos e etc., para evitar o contágio. Essa doença também matou pessoas famosas. Na Idade Moderna, por exemplo, a mãe do filósofo René Descartes, segundo os relatos, teria morrido antes, ou melhor, pouco depois que a criança nasceu. René Descartes morreu justamente dessa doença. Baruch Spinoza, ou melhor, isso, no caso, o nascimento de René Descartes foi no século XVI. Ele nasceu e a mãe dele morreu infectada por essa doença. No século XVII, Baruch Spinoza, o grande filósofo, que era para ser ou filósofo português ou espanhol, mas acabou nascendo em Amsterdã, na Holanda, e hoje ele é como se fosse o Fernando Pessoa aqui do Brasil. E no século XIX, uma grande santa que eu tenho uma grande devoção por ela. Eu gosto muito dela, eu tenho todos os escritos dela. Santa Teresinha de Jesus. Ela entrou para o convento aos 13 anos e aos 24 anos ela morreu, vitimada pelo tuberculose, que na época não tinha cura. E mesmo assim, quando ela morreu, ela disse que quando ela entrasse no céu, ela ia ver a graça de Deus em forma de pétalas de rosa. É por isso que nas festas dela sempre levam rosas para ser abençoadas. E então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui nessa primeira parte das pandemias, que são grandes. E espero que tenham gostado. Compartilhe com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Bye, bye. Fique com Deus.
Música